Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As leituras de hoje nos falam especialmente sobre um tema muitíssimo importante para a vida de todos nós: a fidelidade. Quem é fiel? Para ser fiel é necessário ser provado. Não há fidelidade sem provas. E a igreja hoje vai, por meio de sua liturgia, vai nos indicar um caminho para nós seguirmos e sermos fiéis. Todos nós sabemos que a fidelidade, ela exige prova. A gente ser fiel nas consolações, fiel quando tudo está caminhando bem, fiel quando não acontece nenhum desastre, não encontramos obstáculos pelo caminho, isso é muito fácil. Entretanto, há um ditado que diz, um ditado muito conhecido: o inferno está cheio de boas intenções. A gente faz propósitos, a gente quer emendar-se desse defeito, daquele outro, desse vício, quer corrigir-se daquele outro. Às vezes é em casa ser um pouco bruto, às vezes é estar com más amizades no trabalho, outras vezes a gente, nas horas de lazer, a gente acaba estando com más companhias e de repente uma graça nos toca, uma graça de Deus. A gente está meditando, está lendo um trecho das Sagradas Escrituras, a gente está rezando o terço, ou a gente está só meditando sobre a vida e nos damos conta de que temos tais defeitos, tais outros, e fazemos propósitos. Emendar-se disto, emendar-se daquilo, fugir dos vícios, fugir das más amizades, em casa procurar ser mais semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora, no trato com a esposa, no trato com o esposo, no trato com os filhos. Bons propósitos são necessários. Nós devemos nos examinar continuamente, devemos no dia a dia fazermos breves exames de consciência para nós emendar os nossos defeitos. Me lembro disto que uma vez Dr. Plínio nos comentava isto. Ele, jovem, foi visitar uma prisão aqui em São Paulo. E ele, olhando para os prisioneiros todos, com aquele discernimento dos espíritos muito agudo que ele tinha, foi dotado desse dom do Espírito Santo, que é o dom de conhecer as almas, é o dom de, olhando para a pessoa, ver muito mais a alma do que o próprio corpo. Ele, na prisão, começou então a examinar os prisioneiros todos. E ele dizia, em certo momento, ele se perguntava: mas o que é que os distingue, esses que estão aqui e dos homens comuns que estão lá fora da prisão? Não é dizer que os que estão lá fora não tenham defeitos, porque todos têm defeitos. Na própria Bíblia, o Espírito Santo nos diz que o justo peca 7 vezes por dia. Portanto, os próprios que estão andando, os próprios homens honestos, os homens comuns, eles também têm defeitos. Mas o que é que os distingue, esses que estão aqui, daqueles que estão lá? Em certo momento, à maneira de uma luz, um clique, ele diz: agora entendo. É que os homens que estão fora, por mais que tenham defeitos, tenham problemas, eles fazem exame de consciência. E esses aqui não. Eles abafaram a consciência e não se examinaram mais. E por isso caíram nas piores coisas: assassinato, roubo, as piores coisas. E aqui vieram parar. Ora, aqui é uma lição para nós. Devemos fazer os propósitos, mas fazemos os propósitos em horas de bonança, em horas de tranquilidade na vida. É fácil. O problema é perseverar nos bons propósitos, nas horas das tentações, nas horas em que os ventos das provações nos embatem contra nós, nas horas em que os raios das tentações caem sobre nós. Perseverar nos bons propósitos nesse momento
aí sim é onde a gente vê a fidelidade. É aí que os bons propósitos crescem as raízes e a árvore de nossa vida espiritual se fortifica, se fortalece e vai se preparar para as florações e para os bons frutos. Imagina uma árvore que fosse dotada da alma humana como nós. Esta árvore, então, pensaria como nós, ela olharia para sua galhagem, sua ramagem, olharia para suas folhas lindas de um verde lindíssimo. Depois ela olharia para a sua floração, as flores todas em superabundância. Depois veria os seus frutos. E ela então olharia para o seu benfeitor, aquele que a plantou, que a regou, que a cultivou, e diria: meu querido benfeitor, não te preocupes comigo. Vês como eu estou verdejante, vês como eu estou cheia de saúde, cheia de vitalidade. Não te preocupes, eu vou sempre ser assim. Eu vou sempre dar minha floração, vou sempre dar frutos que serão deliciosos ao paladar de todos aqueles que me colherem. Não te preocupes, eu jamais cairei. O que diria esse semeador, esse que a plantou? Pobre árvore, quão ingênua ela é. Ainda não passou pelas duras provas da vida, porque é só nas provações, é só nos ventos da adversidade, das tentações, aonde se mede a fidelidade. Sem isto, não podemos dizer que uma pessoa seja realmente fiel. Todo homem, alma humana, necessita da prova, necessita da luta interior contra as tentações, contra as provações, necessita de resistir com paciência nas horas de adversidade, como fez Jó, para aí sim ser provada e dar frutos, e colher os frutos de sua fidelidade. Imagine Jó, a vida para ele, antes da grande provação dele, foi uma vida muito feliz. Tinha rebanhos imensos, tinha propriedades imensas, muitos servos que o serviam, mais ainda, tinha sua esposa e muitos filhos, já casados também com seus filhos. Era uma família muito feliz. Quando desceu sobre ele a provação, quando desceu sobre ele as tentações todas, aí sim, perdeu os filhos, perdeu a riqueza que tinha, perdeu as propriedades, perdeu os rebanhos, e a própria mulher se transformou num tormento para ele, porque vinha continuamente questioná-lo. Tu não estás, por acaso, equivocado? Tu não estás sonhando? Esta voz interior de Deus que tu dizes seguir, por acaso não é outra voz? Não está sendo duro demais para contigo mesmo? Por que não relaxar um pouco? Por que não amolecer um pouco? Olha os teus amigos que aqui chegaram, todos eles te dizem palavras de sabedoria e que vão contra aquilo que tu dizes ser as palavras, as vozes interiores de Deus para ti. Aí sim é quando se constatou o quanto Jó era fiel a Deus. Ora, nós vamos ver que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quis passar pela tentação. Ele, homem Deus, porque Ele quis passar pela tentação? Porque Ele quis ser provado, 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, e os demônios o tentando. Por que isto? É porque Ele quis ser para nós o modelo perfeito. Ele quis ser para nós o exemplo perfeito e mostrar-nos como nós devemos resistir às tentações, como nós devemos fazer face às nossas provações de alma, como nós devemos fortalecer as nossas almas para sermos fiéis e fiéis a Ele e fiéis inteiramente. Nós vemos a vida traz dramas, a vida traz dificuldades, a vida traz reveses, a vida traz decepções tremendas. E muitas vezes nós temos a sensação interior de que o próprio Deus nos abandonou. Isto é real. Se passou com Jó,
mas sobretudo se passou isto com o divino Jó, nosso Senhor Jesus Cristo, quando exclamou do alto da cruz: meu Pai, por que me abandonastes? Ele quis passar por esse drama que é próprio a todos nós homens, em consequência do pecado original, em consequência de nossos pecados atuais, de nossas más inclinações, de tudo mais. Nós nos conhecemos já nessa matéria. Mas então, que saída temos? Como sermos fiéis? Nosso Senhor mesmo vai nos ensinar que é só pela oração, é só por uma vida sobrenatural que nós vamos obter aquelas energias de que necessitamos para fazermos face às tentações todas. É só enfrentando o mundo, a carne, é só enfrentando o demônio, a trilogia da concupiscência, o demônio, o mundo e a carne. É só resistindo a esses três elementos é que nós seremos verdadeiramente fiéis. Se nós entramos em um diálogo cheio de moleza, cheio de dúvidas com o demônio, vai acontecer conosco o que aconteceu com Eva e com Adão. Com o demônio não se dialoga, é a luta clara, é um não direto. Com as tentações do mundo, a mesma coisa. Com as tentações da carne, a mesmíssima coisa. Com aquilo que é do demônio, nós não podemos querer ter qualquer condescendência. Não podemos querer ter parte com aquilo. Se somos de Deus, se somos de Nossa Senhora, nós temos que ser plenamente de Deus, de Nossa Senhora, plenamente da Igreja, e não procurarmos um modus vivendi, uma acomodação nesta luta, que é uma luta de vida e de morte para a alma, que é a luta contra o demônio, contra a carne, contra o mundo. E nós vamos ver que recompensa vem desta luta. É só depois da provação é que nós vamos ter os frutos da fidelidade. Foi o que se passou com Noé. Noé passou 100 anos construindo a arca. Ele ouviu a voz de Deus que lhe dizia: construa a arca, porque virá um grande castigo que vai destruir a humanidade inteira. Na arca colocarás tais animais, tais outros, estarás ali com a tua família. 100 anos, é muito tempo. 100 anos em que ele ia construindo e passavam os amigos, passavam os parentes, todos davam caçoada dele, todos se burlavam dele, todos debochavam dele. Esse é um louco, esse é um sonhador, diz ouvir vozes interiores. Não é muito melhor viver como todos nós? Viver como todos os demais? Nos acostumamos, é verdade, não seja tão mal assim, mas também por que procurar essa excelência na virtude, esta excelência no serviço a Deus, na fidelidade a Deus? Seja como todo mundo, seja medíocre. Goze de sua vidinha na mediocridade. Noé não, ele perseverou. E depois de terminar a barca, de colocar a sua família, colocar todos os animais dentro da barca, veio o dilúvio. Passado o dilúvio, aí que vem a recompensa de Deus, aí que vem a aliança. A aliança só foi feita com Noé, depois que ele passou pela provação. E Deus quis selar esta aliança com o arco-íris, o selo divino. Aqui está, o que eu te prometi, eu vou te dar. Tu serás bendito e a tua descendência será bendita por esta fidelidade. Para com cada um de nós, Deus faz semelhantes promessas em nossas almas. Ele nos convida à santidade, nos convida à perfeição, nos convida a esse não radical ao demônio, às solicitações do demônio, do mundo e da carne. Mas é quando nós, pela graça dele, vencemos, aí que nos vem a recompensa. E nós já começamos a ter aqui na terra uma participação daquela felicidade que teremos no céu. Nós vemos que São Pedro vai nos dar o fundamento para nós resistirmos às tentações e às solicitações do mal. É que nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz por nós. Ele já venceu a batalha contra o demônio, ele já venceu a morte, mas quer a nossa participação. E o Salmo vai nos dizer também
O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ou seja, quando nós temos fraquezas, quando nós temos debilidades que vão se manifestar nessa luta, nós não somos aquele super-herói que não vamos ter quedas, não vamos ter faltas. Deus, por vezes, vai permitir essas faltas, vai permitir essas quedas, por mais que sejam veniais, mas não devemos confiar na promessa de Deus. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores, desde que reconheçamos as nossas misérias, as nossas faltas, peçamos perdão e, uma vez mais, novos propósitos e rezarmos, pedirmos a ajuda divina, invocarmos a misericórdia do Pai, invocarmos a misericórdia de Nossa Senhora. A oração, ela é sempre infalível, desde que rezemos com fé, que peçamos com perseverança e que peçamos bens espirituais. Se rezamos com fé, com perseverança e pedindo bens espirituais, nós vamos alcançá-los. Se nós pedimos bens materiais, Deus dará ou não, segundo aquilo que Ele acha que nos fará mais bem. Porque tantas vezes nós pensamos que tais bens materiais vão nos trazer a felicidade e a fidelidade a Deus, e é tudo o contrário. Vão nos afastar dEle, vão transformar a nossa vida aqui na terra no inferno. Então Deus não nos dá aqueles bens concretos que nós pedimos, porque nos ama muitíssimo e nos quer dar bens ainda melhores. Tomemos esta liturgia de hoje para nós como um encorajamento, como uma lição em como lutarmos e sermos fiéis em meio às adversidades todas da vida aqui na terra, em meio a todos os dramas, às tentações, às provações. Peçamos muitíssimo a proteção daquela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, aquela que é imaculada. Ela com o demônio não teve parte nenhuma e não tem parte nenhuma. Pelo contrário, ela é aquela que está no Gênesis, já no início da criação, aquela que Deus prometeu que esmagaria a cabeça de Satanás. Peçamos a ela esta proteção nas lutas pela nossa santificação, pela nossa união com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.